Muito bom dia, irmãos. Bom dia. Você, meu irmão, que não viajou no feriado, bom dia, né? Bom dia. Os irmãos que viajaram no feriado estão espalhados pelas igrejas em todo o Brasil, ou dormindo, né, Jorge? Às vezes o irmão foi e dormiu. Aí ele está de férias, ele está de folga no feriado, ele não foi para a igreja hoje. Mas EBD a gente perdoa. Agora o culto ao Senhor não é tão fácil assim, não. Muito bem, irmãos. Estamos aí às portas, né, ou fechando as portas da nossa série de teologia bíblica. A expectativa é que hoje seja nossa última aula desse tema. E aí ficou bem encaixado, por assim dizer. Nós estamos também chegando aí numa época de recesso de férias. A gente não para a escola dominical, mas a gente interrompe a sequência de aulas, né, para poder dar aos irmãos alguma liberdade aí no período que muitos viajam. E hoje nós vamos continuar falando sobre Apocalipse. O seminarista não, é profético, né? Vai fazer vestibular de seminário ainda. Nosso irmão evangelista Samuel, na semana passada, começou o assunto, expôs primariamente alguns fundamentos do texto de Apocalipse. Eu vou recapitular alguns poucos detalhes, bem brevemente, do que o Samuel já falou. E nós vamos hoje olhar alguns conceitos de Apocalipse mais aprofundadamente, né? Algumas ideias que são próprias defendidas ali no livro de Apocalipse. Se eu for responder todas as dúvidas sobre Apocalipse, aí o estudo de teologia bíblica vai virar uma nova série em Apocalipse. Então, é um tanto difícil resumir o livro, é difícil deixar a tarefa para casa dizendo, essa parte do texto, lê lá na sua casa, e aí depois você vai ler na sua casa que a besta que emerge do mar com 7 cabeças e 18 chifres em cada cabeça, engoliu, e aí você fala, nossa, não fez sentido nenhum. Então, é difícil montar um plano de aula nesse livro, né? Expor o Evangelho de João ou o livro de Ruth, são aulas mais simples, e ao mesmo tempo a gente quer abordar todos os tópicos importantes, né? Não deixar nada que seja relevante, fundamental em Apocalipse para trás. Pô, pastor, mas se não der hoje, a gente termina semana que vem, lá na Bereia. Semana que vem eu estou lá na Bereia. Se você for lá, eu te dou o restante da aula de Apocalipse lá. Então, o nosso objetivo realmente é terminar hoje, porque a gente acaba precisando cumprir também um pouquinho da nossa agenda. Nossa próxima série, a gente vai ter algumas aulas avulsas, mas vamos falar sobre seitas e heresias, tá bom? Então, uma série de estudos aí que está engatilhada, não tão longa quanto essa de teologia bíblica, é claro, mas a gente vai discursar, né, sobre seitas e heresias, algumas mais comuns, outras menos, mas a nossa atenção com certeza vai estar naquelas que são mais cotidianas para nós, né? Vamos fazer a turma morder as costas aí, né? Depois que eu falar para você que alguns que a gente chama de igreja não são nem crente, não dá nem para chamar de crente, aí a turma vai ficar magoada. Mas eu quero te dar fundamento bíblico também, a gente vai pensar nessa nova série. Então vamos falar de Apocalipse. Se você estava semana passada, ou se você não estava e assistiu no YouTube como eu fiz, você já sabe que o termo Apocalipse significa revelação. A turma está... Vamos lá, vamos tomar um cafezinho preto aí, né? Revelação. Então, o texto de Apocalipse, essa última carta, nesse último escrito direcionado às 7 igrejas, é essencialmente a revelação das últimas coisas. Deus está levando o apóstolo João para conhecer os últimos fatos que sucederiam. A gente vai relembrar alguns fundamentos importantes e esses que o Samuel já citou, né? João é o autor de Apocalipse, ele tem uma revelação de Deus, obviamente. É importante pensar que ele é dos últimos crentes que foram testemunhas visuais de Jesus. Então esse é provavelmente o último livro registrado, ali em torno de 95 depois de Cristo. O destinatário inicial são 7 igrejas, aquelas que estão na Ásia Menor.
e aí você vai ver um simbolismo ali que fala mais sobre isso. E o objetivo é encorajar os crentes, alavancar os crentes que estão em sofrimento, que estão sofrendo perseguições. Um gênero apocalíptico? Horas, Roseli, é claro que é apocalíptico. É Apocalipse, o que você esperava? Mas você tem um conteúdo profético. Você tem oráculos de Deus, tal como nos profetas do Antigo Testamento, você tem oráculos do Senhor sobre aquilo que sucederá. Então, este é o conteúdo profético de Apocalipse, mas ele ainda é como uma das epístolas, porque ele tem um destinatário, ele tem prescrições específicas para um determinado grupo. Então, você tem essas características aí do gênero literário de Apocalipse. Olha que fato curioso. Com exceção de Ruth, Eclesiastes e Ageu, João faz alusão a todos os livros do Antigo Testamento no texto de Apocalipse. Então, olha, se nós estamos falando de teologia bíblica, de como existem fios dourados que percorrem toda a Escritura, temas que são tratados ao longo de toda a Bíblia, nós temos aqui em Apocalipse uma confirmação, uma constatação última de que toda a Escritura vem tratando do mesmo assunto. Se você folhear a sua Bíblia, e a Sociedade Bíblica nos dá esses presentes, você vai ver as notas de rodapé do texto de Apocalipse com inúmeras referências do Antigo Testamento. Então, essa conjuntura que a Bíblia traz é fundamento da nossa fé. A gente nunca está lendo linguagem apocalíptica ou leitura apocalíptica como um gênero do livro de Apocalipse. O cântico que os santos vão cantar perante o Senhor é o cântico de Moisés. Olha como as coisas estão andando em um só sentido, né? com um só ensino gerado ali na Escritura. Um ponto essencial que o Samuel já falou semana passada, e eu quero te relembrar aqui, é que Apocalipse é uma linguagem simbólica. É uma linguagem simbólica. A revelação é um chamado à fidelidade, não à cronologia dos fatos. Porque ontem o Donald Trump lançou uma bomba no Irã e diz o texto de Apocalipse que a besta seria derrotada e o Irã é a besta. Aí a turma começa com isso aqui. Cronologia. Nós não temos cronologia em Apocalipse. Ninguém sabe o tempo e a hora. O Senhor Jesus claramente revelou isso. As inscrições do texto não têm o objetivo de datar a volta de Cristo. Nós nunca vamos tratar assim o texto. Por outro lado, ainda que não haja uma cronologia, há uma lógica no texto. Há sinais que são cada vez mais intensos e eles começam a nos apontar uma sequência possível. Então quer dizer que se houve uma guerra e rumores de guerra, então Jesus volta agora, na próxima década? Não necessariamente. Houveram guerras e rumores de guerra na Guerra Fria, nas guerras mundiais, nas invasões persas, houveram lá quando os vikings invadiram a Europa, em todos os tempos você tem os sinais se repetindo. E eu quero falar deles também brevemente um pouco adiante. Mas pense nisso, nós não estamos estabelecendo uma cronologia. A linguagem de Apocalipse vai trazer símbolos. Olha um exemplo desses símbolos. Você tem numerais em Apocalipse. Aí é aqui que a turma pira. Aqui a turma enlouquece. Porque o texto vai falar sobre um número determinado de anos, uma soma de anos depois de tanto tempo, e aqui que o irmão fica fazendo as contas. Então, em 2423, Jesus vai voltar. E, meu irmão, você já passou o bug do milênio, você já passou 2012 e nada aconteceu. Então, o texto não se propõe a isso. Esses numerais ainda assim são símbolos. Olha exemplo disso. 7 igrejas. 7 no texto de Apocalipse é a linguagem para um número perfeito, completo. Você então entende que, dentre essas igrejas, olha,
os colossenses estão geograficamente no meio dessa turma? Por que Colossenses não recebeu uma carta lá, um destinatário lá em Apocalipse? Por que eles não foram citados? Porque o objetivo é dizer a estas igrejas que estão acima, abaixo, à direita e à esquerda, sendo 7, a ideia de que todas as igrejas, todo o povo de Deus, o número completo do povo de Deus deve ouvir essas instruções. Então, a referência às 7 igrejas quer dizer a todo o povo de Deus, ao número completo do povo de Deus, essa fala se dirige. Então, estes simbolismos estão aplicados em todo o livro, inclusive nos números, por isso não tratamos de cronologia, tá bom? Um outro exemplo é o número 4. Quando você tem 4 seres viventes, você tem referências assim de 4 em 4, você vai ter referências sempre relacionadas à criação, a anjos criados por Deus, a seres criados por Deus, ao próprio mundo como é criado pelo Senhor. Então, referências assim em Apocalipse estão apontando para coisas criadas, para a própria criação do Senhor. Então, tenha isso como regra de interpretação. Nós sempre vamos olhar simbolicamente. Quando que a gente dá um passo para fora do símbolo? Quando que eu posso afirmar que aquele símbolo tem uma resposta concreta, que eu sei o que significa aquele símbolo? O Samuel falou exatamente isso semana passada, não sei quem estava. Alguém se arrisca? Quando que eu posso afirmar com segurança o significado de um símbolo? Eu não escuto. Não cochicha não, irmão. Fala com convicção. Quem cochichou? Aí, a Bia cochichou. Quando o texto dá o significado. Quando o texto dá o significado. Ela ouviu essa aula 18 vezes quando o Samuel estava preparando na casa dela. O Samuel senta os dois no sofá e fala assim, agora eu vou dar aula e você fala se está bom para eu dar aula na igreja. Quando o texto dá o significado. O texto está dizendo que o Senhor Jesus anda em meio aos candeeiros de ouro. O que são os candeeiros de ouro? O texto diz, as igrejas. Pronto, facilitou. E ele traz na mão 7 estrelas. Olha que negócio mirabolante. Essas 7 estrelas são os pastores de cada uma das igrejas. O Senhor está presente nas igrejas e os pastores ele os traz na mão. Olha só, posso afirmar isso com plena segurança, porque o texto afirma. Então a referência que o Samuel trouxe semana passada, e o dragão, e o dragão, e o dragão, é Satanás. Porque o texto diz que a antiga serpente, o dragão, é Satanás. Então por que eu não estou interpretando simbolicamente? Porque o texto já me falou explicitamente que isso não é um símbolo tão misterioso. Outros símbolos, outras referências, nós precisamos interpretar mesmo simbolicamente. Você vai ver como é que isso traz algumas dificuldades adiante. Quase que o inimigo me passou uma rasteira aqui, meu irmão. É brincadeira, o inimigo não faz isso não, eu só estava andando de costa. Vamos pensar um pouquinho nessa lógica. Quem já viu essa imagem? Deixa eu ver quem já chegou na apostila 4 aqui. Olha só, pouca gente, hein? Essa imagem, meu irmão, se você precisa fazer discipulado, discípulos fazendo discípulos, a apostila 4 de ensino, essa imagem é do reverendo João Petrecelli. Tá fácil aqui, ó, tá mastigadinho. Se você andar no discipulado, você não vai sofrer na escatologia. Olha a imagem que o reverendo João elaborou aqui para nós. Parece um gráfico bem confuso a princípio. Olha como é que as coisas ficam bem simples aqui. Eu tenho, nesse breve período aqui, a existência da humanidade. Tá bom? Pensa nisso. O que acontece no ano 33 da história? E o reverendo João está marcando aqui simbolicamente esse ano. A gente não tem uma exatidão disso. Eu tenho a primeira vinda de Cristo. Onde é que está começando a nossa narrativa de escatologia, das últimas coisas? A gente começa a falar disso na primeira vinda de Jesus. Então o Antigo Testamento está anunciando sinais e o primeiro e grande sinal dos últimos dias é a manifestação do reino de Deus. Quando João Batista está pregando, ele está dizendo, virá aquele.
E quando o Senhor Jesus chega, a fala muda, a fala agora é chegado o reino de Deus entre vós. Então a escatologia começa na primeira vinda do Senhor Jesus. Onde é que termina a escatologia? Obviamente, na segunda vinda do Senhor Jesus. Então, quando nós estamos pensando nos últimos tempos, a gente não está pensando nos anos finais até a vinda do Senhor Jesus. Últimos tempos, meu irmão, na Escritura, não são os últimos 50 anos, os últimos 100 anos de história antes da vinda de Cristo. Os últimos tempos começam na primeira vinda de Jesus e eles vão terminar na segunda vinda de Jesus. Durante esse tempo, eu tenho aqui o princípio das dores. O que é isso? Sinais do fim. Mateus capítulo 24 nos fala de o amor esfriando, guerras, terremotos, maremotos. Desde quando você sabe que na história da humanidade houveram terremotos? Desde quando, Lucas? Terremotos na história da humanidade. Você que acabou de formar no ensino médio está fresco. Todos os tempos. O Vesúvio está aí, né? Para provar que o negócio não é tão recente. Desde quando, como falei, se houve de guerras? Desde todos os tempos. Os sinais do fim estão presentes em todo este período. Eles não estão resguardados lá para o último dia. Olha, pastor, mas o Senhor Jesus disse que se a gente olha o céu, a gente vê os sinais e a gente pode assim julgar. Se o céu está vermelho, a gente diz, amanhã vai chover. O céu está cheio de nuvens. Então assim a gente deve interpretar os sinais do fim. Então veja, eu não estou te dizendo que os sinais do fim são cronológicos. Primeiro uma guerra, depois o amor se esfria, depois um maremoto, depois um terremoto. Essas coisas estão acontecendo sempre. Como é que eu sei que o fim se abrevia? Esses sinais, eles não são sequenciais, eles são cíclicos. Eu sempre tenho acontecendo. Em todo o tempo eu tenho acontecendo. Mas as guerras têm proporções maiores hoje ou no ano 50 depois de Cristo? Hoje. Ontem, o amigo da América jogou uma bomba no Oriente Médio e está todo mundo esperando para ver o que vai acontecer agora. Você está dizendo agora, não está? Obrigado, Senhor, porque eu moro em Guarulhos. Ainda bem que eu não estou na Disney agora. Quem está na Disney está batendo as canelas de medo, com uma bomba na cabeça. Você tem proporções distintas. Então, o aumento das guerras está dizendo algo para nós. O crescimento dos conflitos estão nos comunicando algo. No século passado, nós tivemos 2 grandes conflitos mundiais. Meu irmão, afundaram um barco no Brasil. Você sabia disso? Um submarino nazista afundou um barco no Brasil e aí o Brasil falou, agora a cobra vai fumar. Se você não sabe o que significa a cobra vai fumar, pergunta para o Lucas, que acabou de formar no ensino médio. Eu tenho um pet da cobra fumando na minha mochila. É o slogan do Brasil. Tem que ser muito brasileiro, né, meu irmão? Nós vamos entrar na Segunda Guerra. Qual vai ser o nosso slogan? Uma cobra fumando. Porque alguém disse que o Brasil não entraria na guerra nem que a cobra fumasse. Você tem, então, sinais acontecendo em todo esse período. Em todo este tempo, os sinais estão sucedendo. Mas nem só o princípio das dores acontece, mas a Escritura nos diz que haverá não só uma tribulação constante, mas haverá uma grande tribulação. Então, agora sim, os últimos anos, os últimos tempos, deixa eu usar essa expressão melhor do que anos, os últimos tempos antes da vinda de Cristo são marcados pelo quê? Pelo crescimento dos sinais. Pelo aumento daqueles sinais que sempre estiveram. Agora eles estão muito maiores, muito mais evidentes. E essas coisas antecedem a vinda do Senhor Jesus. Aqui nós temos, então, um período de grande tribulação. A grande tribulação é marcada essencialmente pelo falso profeta e pelo anticristo.
Então você consegue interpretar o gráfico aqui que o reverendo João está te pondo aqui, um FP, um falso profeta, e um anticristo. Eles estão demarcando os últimos dias. Nós temos, meu irmão, em todos os tempos, o espírito do anticristo agindo, o espírito do falso profeta agindo. Falsos profetas estão no mundo desde a vinda de Jesus. Mas o fim dos tempos traz quase que uma extinção da verdadeira pregação da palavra. É muito mais fácil encontrar um falso profeta do que alguém que verdadeiramente está anunciando o evangelho de Cristo. A verdade ela é suprimida pelo falso profeta. O anticristo se tem em todos os tempos substituindo Jesus. Nós falamos há pouco sobre a primeira carta de Pedro, ou primeira carta de João, quando ele fala que o espírito do anticristo, e muitos anticristos têm surgido na história. Beleza? Nós entendemos isso. O anticristo está se opondo ao Senhor Jesus, assentando-se no trono de Deus, se ofertando em lugar de Deus. Entende como nós hoje tratamos o Papa como um anticristo? Ele assume o lugar de Deus. Quem tem plena santidade e direito de perdoar pecados? Só o Senhor nosso Deus. Quem recebe adoração e veneração dos homens? Só o Senhor nosso Deus. Quem é o cabeça de Cristo? Ou melhor, o cabeça da igreja? Cristo. Quando uma figura humana ascende a um trono, literalmente, e conclama para si todos esses direitos, eu tenho que dizer que é o espírito do anticristo agindo. Mas quando eu estou falando dos últimos tempos, eu não estou pensando simplesmente no novo Papa. Eu estou pensando que o anticristo de fato se levantará sobre a terra. Então a gente tem alguns sinais mais crescentes e mais visíveis nos últimos dias ali, demarcando a volta do Senhor Jesus. O ponto final da história, a consumação de todas as coisas, é o dia, o grande dia, o dia do Senhor. Várias expressões diferentes que a Escritura vai usar para falar sobre a consumação dos tempos. Sobre o dia do juízo final de Deus. Sobre o dia do arrebatamento que Cristo opera sobre a criação. E Ele vai arrebatar os seus eleitos. Vai ressuscitar os mortos, trazendo as suas almas consigo. Os mortos ressuscitarão primeiro e depois aqueles que estiverem vivos serão arrebatados para um encontro com o Senhor nos ares. Quando acontece o arrebatamento nessa história? No último dia, no grande dia. A igreja não vai passar pela grande tribulação? Vai passar ou não vai passar? Uma defesa comum nos dias de hoje antes de acontecer a grande tribulação, antes do anticristo se manifestar, da coisa piorar, o Senhor vai vir secretamente, arrebatar a sua igreja, os que já são convertidos, ninguém vai saber o que aconteceu. Você ouvia Katz Barneia? Quem sabe o que é Katz Barneia? Olha que tem muito irmão velho nessa igreja aqui, tá bom pra caramba. Katz Barneia canta uma música dizendo que o padeiro, o motorista, todos sumiram. Né? O avião está desgovernado no céu, canta a banda Resgate. É uma visão que tem problemas, implicações teológicas difíceis de explicar. Então, já eu te falo se a igreja vai passar pela grande tribulação ou não, mas o arrebatamento essencialmente vai vir no último dia. Tem um texto de Apocalipse que esclarece bem essa questão do arrebatamento. Então, pensando ainda no tempo dessas coisas, na ocasião onde elas acontecem, e pensando propriamente no arrebatamento, um dos grandes problemas e uma grande briga entre os evangélicos, porque os ímpios nem querem saber o que é isso aqui. É evangélico que discute esse assunto. É o famigerado milênio. Então, o texto de Apocalipse, lá no seu capítulo 20, ao longo do capítulo 20, vai nos dizer que
O Senhor Jesus trará os crentes para reinar consigo. Os crentes vão reinar com Jesus. Durante esses períodos desse período que os crentes estão reinando com Jesus, Satanás será aprisionado. E Satanás não agirá com liberdade sobre a terra, ele está preso. Por quanto tempo? 1000 anos. Daí o milênio. Então, durante esses 1000 anos, Satanás estará preso e não agirá sobre a terra. Ao fim dos 1000 anos, Satanás será liberto, ele vai ajuntar a sua turba e se revoltar contra o Senhor. Esta é a ocasião onde há a batalha final, onde Satanás e seus demônios são vencidos, e a serpente, o dragão, os seus demônios, todos eles serão lançados no lago que arde em fogo e enxofre. Essa é a narrativa de Apocalipse, capítulo 20. É de Gênesis também, mas já já eu falo disso. Você viu que eu tenho muita coisa para falar hoje, né? Nossa, eu estou muito empolgado. Por isso que não tem perguntinha hoje não, meu irmão. Vou ficar abrindo perguntinha não, senão a gente não desfecha. Olha como que o milênio precisa ser pensado em questões lógicas, até mesmo antes de pensar nas questões teológicas. Eu estou dizendo que Cristo voltará e ele vai levar os crentes para si. Jesus vai arrebatar os crentes numa segunda vinda, porque ele vem ao mundo para arrebatar os crentes. Ele vai ordenar que Satanás seja preso. Onde será que é essa cadeia, hein? Satanás está no Bangu do inferno lá. Ele está preso. Satanás está aprisionado. Por 1000 anos, os crentes estão fora do mundo, reinando com Cristo. Satanás está preso e não age no mundo. O mundo vai virar um lugar maravilhoso, não é? Ao final dos 1000 anos, Satanás é solto. E Satanás é, então, derrotado. Com o que eu falei até aqui, já é suficiente para você discordar do que eu estou dizendo. Por que essa interpretação não é razoável para nós? Tem duas coisas bem simples aqui que já nos fazem pensar de maneira lógica que não cabe muito bem essa interpretação. Quem se arrisca? Falei que não ia dar perguntinha, mas eu gosto da perguntinha. Duas coisas tem aqui nessa narrativa até agora que você fala, mas isso aqui não encaixa muito bem, não. Primeiro tem a ver com números. Literal. Milênio não é literal. Ainda não. Já. E que eu também quero falar de marca da besta. Eu vou falar 60 segundos de marca da besta. Se você não ficar satisfeito com a minha resposta, converse com Jesus e outra hora a gente conversa. Então, a Tânia está te dizendo que o milênio não é um tempo literal de 1000 anos e Satanás já está preso. A primeira questão que precisa levantar uma discussão é: são 1000 anos literais? Se são 1000 anos literais e eu vou interpretar toda a expressão de tempo de Apocalipse com literalidade, então dá para saber exatamente quando Jesus vem. Porque o livro de Daniel e o livro de Apocalipse dão números exatos para a vinda de Jesus. Dá para saber certinho quando Jesus vem. Então, eu sei que esses números não são literais. Esse é o primeiro ponto. Se são literais, todo mundo sabe quando Jesus vai voltar. Até pode viver em pecado até ele voltar. Não é assim que a turma libertina quer ver, né? Não, vamos aprontar e a gente já sabe, a gente pede perdão num dia antes. Outra coisa que me faz questionar isso. Jesus vem 2 ou 3 vezes ao mundo. 2 ou 3 vindas. Mas nessa expectativa, ele vem encarnado na crucificação, ele vem secretamente para levar o seu povo e ele vem ao final para o dia do juízo. Então aqui não dá para sustentar 3 vindas de Cristo. As 3 posições mais comuns para falar sobre milênio são pré-milenismo, amilenismo e pós-milenismo.
De forma simples, deixa eu começar pela nossa posição. Nós somos amilenistas. O termo próprio, amilenista, quer dizer que nós nos opomos ao milênio. Nós não acreditamos que o milênio é um tempo literal de 1000 anos em que Satanás estará fisicamente acorrentado em alguma cadeia espiritual, em algum lugar. Não há lógica na ideia de que em algum período do mundo Satanás não agirá sobre a criação. Quando nós poderíamos pensar em uma forma de salvação diferente do que a graça de Cristo? Se os crentes são arrebatados antes do milênio, a defesa é que aqueles que ficaram vão sofrer e por meio do sofrimento vão se arrepender do seu pecado e vir a crer em Cristo. Então, espera lá. As pessoas não vão crer pela graça? Vão crer por meio do sofrimento? Quanta gente você conhece que sofre e rejeita Cristo? Meu irmão, a Bíblia não fala de nenhum outro meio de salvação, senão a graça. Então, qual é a perspectiva do amilenismo, da posição mais comum entre os reformados? A perspectiva é de que estes 1000 anos não são literais. Eles são a expressão de um tempo completo. Como eu vou exprimir um período de tempo, uma época inteira? O texto de Apocalipse está citando este período como 1000 anos, um tempo determinado com começo, meio e fim. 1000 anos. Onde começa a vitória de Cristo sobre a serpente? Na cruz. Claramente. O que acontece com o direito de acusação que Satanás tinha sobre os crentes depois do sacrifício de Cristo? Ele não pode acusar. Satanás, antes de Jesus, vai perante o nosso Deus, e a narrativa de Jó nos mostra isso, dizer, está vendo Jó? Ele está fazendo o trabalho de acusador. Agora Romanos está dizendo, não há acusação contra os eleitos de Deus, pois é Cristo quem os justifica. Quando nós dizemos que Satanás está preso, de que nós estamos falando? Satanás não tem liberdade nenhuma para agir sobre os crentes. Satanás está limitado na sua ação por causa do sacrifício de Cristo. O período, o milênio, esse tempo determinado por Deus para que os crentes reinem, ele começa também no sacrifício de Cristo. Porque agora a igreja de Cristo ela é triunfante. A igreja avança e o Império Romano não pode deter, os muçulmanos não a podem deter, o inferno não prevalecerá contra a igreja de Cristo. As portas do inferno não prevalecerão. A igreja de Cristo é triunfante. Eu estou falando em termos literais, eu estou falando em termos espirituais. A igreja prospera e cresce. Satanás não tem poder e domínio sobre a igreja. E este é o tempo em que Satanás está aprisionado. Quando Satanás será liberto? Para ser derrotado. Isso acontece no fim dos tempos, no mesmo momento em que os crentes serão arrebatados. Tem que orar. Exato. Fica fraco na fé para você ver, meu irmão. Então, Maria, Satanás vai te pegar? Sim. Exatamente. Então, olha como que nesse contexto, os crentes hoje, que ação de Satanás existe sobre nós? Quando é que você tropeça no banco da igreja e fala foi Satanás? Não pode falar isso. Não pode falar isso. Satanás não tem nenhum poder e ação sobre os crentes, porque Cristo tirou o seu poder de acusação na cruz. Não gosta? É verdade. É verdade. Existe uma oposição constante, né? A gente vai sempre ver isso. O povo de Deus vai prevalecer, Satanás vai perseguir a igreja.
Inclusive, a gente vai falar disso aqui em Apocalipse. Tem duas figuras de Apocalipse que estão falando bem dessa perseguição da igreja. Então, já que eu te dei essa perspectiva, olha o pré-milenismo que eu te falei. Quando é que acontece a cronologia do milênio? No futuro. O pré-milenista está dizendo, vão vir 1000 anos de paz sobre a terra e durante esse tempo a igreja estará arrebatada. Então aqui, onde está a igreja? Fora desse contexto, nós não cremos nisso. A natureza do milênio é física, a ressurreição dos mortos ela é literal e em duas fases. Então tem uma primeira vinda de Cristo e depois no final do milênio uma segunda vinda de Cristo. E ao final, a prisão de Satanás é literal e total. Nós não cremos assim. Cremos que a cronologia do milênio é atual, é a era da igreja. O milênio é simbólico para demonstrar o período completo da ação de Deus. Essa natureza é simbólica e espiritual. A ressurreição é espiritual ou celestial. Os crentes estão reinando com Cristo em espírito. Aqueles que já morreram estão na glória com o Senhor e a igreja é triunfante. Nós não temos uma igreja que literalmente prevalece. Isso vai acontecer só lá no final. A ressurreição, então, espiritual e a prisão de Satanás, ela é simbólica e parcial. Satanás não está amarrado numa cadeia. Pensa no tamanho da corrente para prender o dragão. Satanás está agindo no mundo, mas ele tem liberdade parcial, porque onde Cristo está, Satanás não tem poder. Ele perdeu o seu direito de acusação. Nós temos ainda uma outra perspectiva que há teólogos reformados e muito bons que a defendem, ainda que seja uma pequena minoria, que é o pós-milenismo. O pós-milenismo é mais parecido com o que nós cremos do que os pré-milenistas. A massa do brasileiro hoje, meu irmão, é pré-milenista. Acreditam que vão vir 1000 anos literais e um arrebatamento. A teologia arminiana num todo, numa maioria, na verdade, acreditam em um pré-milenismo. O pós-milenismo, quais diferenças estão aqui do que nós cremos? A cronologia do milênio é futura e é antes da vinda de Cristo. Então você tem bifurcações dentro dessa própria interpretação, mas em linhas gerais eles acreditam num milênio que ainda virá. Então essa é uma grande distinção. A natureza desse milênio é simbólico ou de um longo período, parecido conosco, mas eles ainda acreditam que haverá um tempo sobre a terra de 1000 anos. Talvez não 1000 anos exatos, mas um tempo longo. Pós-milenistas acreditam que a ressurreição é espiritual, eles não estão pensando em 2 arrebatamentos, um antes da grande tribulação e um ao fim. Eles pensam no arrebatamento como nós, então, para eles, a igreja vai passar pela grande tribulação e a prisão de Satanás é progressiva. Então, qual é aqui a grande distinção? Eles estão pensando em um tempo literal que virá no futuro, onde a igreja vai cada vez mais avançar e Satanás vai cada vez mais perder território. Qual é a expectativa pós-milenista de que a primeira igreja de Guarulhos comece a influenciar seu bairro, as pessoas comecem a se converter, que o pancadão que tinha na rua começou a tocar louvor da Dona Maria, a turma do pancadão não toca pancadão mais, eles tocam agora. O que a senhora ouve, Dona Maria? Qual louvor que a senhora gosta? Os louvores. Fala um para mim só. É difícil escolher, irmãos, é muito louvor bom pra caramba, né? A turma do pancadão agora está tocando louvor. Qual é a ideia? De que a igreja vai, pela ausência de Satanás, expandir, crescer, conquistar território. O mundo melhora. Tu és santo. A turma está cantando Tu és santo. Poderoso. Olha lá que maravilha. Então, essa é a perspectiva. Eu vou falar sobre as duas testemunhas já e vou te mostrar por que eu discordo, em suma, da perspectiva pós-milenista. Mas entenda a diferença. O pós-milenismo acredita num tempo literal em que Satanás está progressivamente perdendo ação e a igreja está avançando antes do retorno
de Cristo. Eu acho, meu irmão, muito difícil ser pós-milenista. O irmão tem que ter fé, mas fé com força de que as coisas vão mudar e melhorar antes do fim dos tempos, né? O momento do retorno do Senhor. Vamos pensar no desfecho, no fim, de fato, como as coisas estão acontecendo. O texto de Apocalipse 14, do verso 14 a 20, vai usar duas expressões para falar sobre a colheita e a vindima, ou vindima. Quem me ajuda? Quem é professor de português? Se não tiver, eu vou falar do jeito que eu quiser também, porque ninguém vai me corrigir. Vou falar vindima, tá bom? A vindima do Senhor, né? A colheita das uvas. O texto, então, está expondo um dia, um momento determinado para que o Senhor faça esse trabalho. Vamos ler o texto? Apocalipse 14, do verso 14 a 20. Quem tiver menos medo de ir para o inferno, lê para nós o texto, por favor. Ó, o Lucas aqui está corajoso. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: Toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: Toma tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra, e vindimou a videira da terra, e a lançou na grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu o sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Então nós temos, no desfecho dos tempos, uma ocasião específica do julgamento de Deus. O texto está te falando da parábola que o Senhor Jesus já nos advertia. Nos últimos tempos, ou no último dia, os anjos do Senhor vão separar o trigo do joio. Haverá então a colheita, a ceifa do Senhor. Esta ocasião é o último dia, é o fim dos tempos, é o desfecho de toda a história. O que é difícil nisso? Eu sei que o último dia é o dia em que o Senhor vai arrebatar os crentes, é o dia em que haverá o juízo final de Deus, é o dia em que Satanás, a serpente, os seus demônios serão vencidos na batalha que acontecerá no lugar chamado Armagedon. Sabia que esse lugar existe? Não é o filme não, tá? Armagedon não é aquele filme dos anos 2000, não. É um lugar em Israel, é um vou dizer assim, um vale chamado Armagedon. Quer dizer que lá é o lugar da batalha? Nossa, eu quero ir lá ver, para ver como é que vai ser. Calma, irmão, é o quê? Simbólico. Então, haverá a destruição de Satanás, haverá o julgamento dos ímpios. O texto está falando sobre as uvas que serão pisadas no lagar da cólera de Deus. Deus vai pisar os ímpios como se pisam uvas. É terrível essa linguagem. Novos céus e nova terra serão inaugurados. A Nova Jerusalém descerá do céu. Nós cremos que haverá uma reconstrução do mundo que nós conhecemos, não para algo inédito, mas uma restauração da perfeição que houve no Éden. O pecado não pode destruir a criação de Deus, mas o pecado tendo, de fato, causado muitos maus efeitos,
novos céus e nova terra, são o mundo, a criação restaurada. É muita coisa para acontecer em 24 horas, né? Muita coisa. Eu acho que para julgar os meus pecados só, Jesus ia precisar de mais de 24 horas. É muita coisa, é 28 aninhos de vida, meu irmão, e muito pecado para ser justificado em Cristo. Nós não sabemos se o último dia é um tempo literal de 24 horas ou se é a consumação de todas as coisas e o já não existir do tempo. Aí você quer entrar nessa discussão teológica? Vá com Deus, meu irmão. Eu não tenho condições bíblicas de debater sobre o assunto. A Escritura não fala sobre isso. Tudo que nós temos são conjecturas. Diversas áreas de Apocalipse são conjecturas. O Senhor não nos revelou milimetricamente como as coisas vão acontecer. Mas eu sei que esses são eventos marcados para o último dia. São eventos característicos do último dia. Tá bom? Antes de eu passar para esse ponto, deixa eu só bater aqui no pós-milenismo e te falar por que eu acho que a igreja vai passar pela grande tribulação e o amilenismo faz mais sentido. Dá uma olhadinha em Apocalipse capítulo 7. Difícil de achar aqui, meu irmão. Dá uma risadinha aí. Ri aí, Lucídio, para me dar uma moral que eu falei que é difícil achar Apocalipse. Apocalipse capítulo 7. Vamos ler aqui, do verso 11 até o verso 17. Apocalipse 7, de 11 a 17. Agora, quem quer ir para o céu vai ler o texto para nós. Quem? Olha que absurdo. Quase, hein? Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes. E ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondeu-lhe: Meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairão sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro, que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água-vida. E Deus lhes enxugará os olhos de toda a lágrima. De onde vêm estes que têm vestiduras brancas? Para a grande tribulação. Onde é que estão os crentes durante a grande tribulação? Sofrendo e sendo martirizados, passando pela grande tribulação. É inaceitável para nós pensar que o Senhor vai retirar uma parte do seu povo antes de vir um sofrimento maior. Não há qualquer fundamento explícito teológico para dizer isso. Então, a possível, vou dizer assim, contrarresposta a esse argumento é que aqueles que estão na grande tribulação e se arrependeram e estão agora morrendo, então eles estão se ajuntando aos outros que já foram arrebatados. O problema é que uma boa parte das interpretações pré-milenistas interpretam o texto dizendo que este é um ambiente onde também já a morte não existirá, porque o texto bíblico diz que procurarão a morte e não a encontrarão. Eles encaixam esse texto durante o período da grande tribulação. Então, é um tanto difícil sustentar a ideia de que durante a grande tribulação a igreja não está presente, os crentes não estão na terra. Pelo contrário, o texto está dizendo, veja como constantemente, né, o tempo verbal grego nos ajuda aqui,
continuamente tem pessoas que estão vindo, se achegando para cantar diante do Cordeiro, e esses são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e que vieram da grande tribulação. Tá bom? Quer um argumento contra testemunho de Jeová nesse mesmo texto? Quantas pessoas vão para o céu? Segundo eles dizem? 144 mil. O texto bíblico de Apocalipse de fato diz que o número completo dos eleitos é 144 mil. Mas é o quê? Simbólico. É um múltiplo do número 7. A expressão é o quê? Todo o povo de Deus estará perante o Senhor. Nenhum dos seus se perderá. Todos os eleitos estarão. O grupo completo dos crentes. Ninguém faltante. 144 mil. Apocalipse, capítulo 7, verso 9, diz assim: dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar. Mas não sabia que era 144 mil, né, o autor do texto? 144 mil. Então, o texto não está definindo dessa forma os eleitos, tá bom? É uma expressão de número completo do povo de Deus. Então, onde que está a igreja durante a tribulação? A vivendo, passando por ela. Quando é que nós seremos arrebatados? No último dia, e não antes de vir o anticristo, falso profeta e a grande tribulação. A igreja vai passar por isso, tá bom? Vai lá, Ivan. Você teve coragem para fazer perguntinha. Desculpa. Não, eu não te ponho culpa, irmão. O texto de Mateus 24, 29 em diante, eu acho que é ainda mais claro, né? Que ele fala que logo em seguida a grande tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. Sim. Dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Quando acontece esse arrebatamento? Após a grande tribulação. Já que o Ivan abriu a caixinha, deixa eu te dar mais um texto, se você tem dúvida nessa área, de quando que nós vamos ser arrebatados. Ia ser tão legal o avião desgovernado porque o piloto crente sumiu, não é? Caiu um avião aí outro dia desse. Será que não foi? Não, acho que não, né? Talvez. E aí vai ver que era só aquele da turma que era crente. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Paulo está dizendo sobre aqueles que morreram e como consolá-los. E Paulo diz: irmãos, se consolem nisso. Cristo virá dos ares e trará na sua companhia aqueles que dormem. Dormir é um eufemismo para aqueles que já morreram. E o que vai acontecer? O texto diz: os mortos ressuscitarão primeiro. E depois da ressurreição dos mortos, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Você vai ver a turma subindo. Ó, bonito. Você quer voar, meu irmão? Tem medo de altura? Não, mas você vai ser glorificado, o medo vai embora. Não há arrebatamento sem ressurreição dos mortos. Se o cemitério aqui está aqui bem grande e aqui bonito, para a gente ver que nada aconteceu, não houve arrebatamento. O texto de 1 Tessalonicenses é bem claro. Então, este é um evento do último dia, especificamente. A ordem dos fatos nos deixa claro que este é um evento do último dia. Tá bom? Voltando um pouquinho para Apocalipse, a gente tem nossa, foi muita coisa. A gente tem o flagelo e o sofrimento como símbolo do fim. Você vai ter múltiplos de 7, mais uma vez. O texto está mostrando uma completude, né, uma ação extensa de Deus em selos, trombetas e taças. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, que são agora acionados por Deus. Do capítulo 6 até o capítulo 16, com exceção dos capítulos... Aqui não estão aqui. Tem 2 ou 3 capítulos aí que não estão inseridos nessa narrativa. Todos esses capítulos vão narrar 7 selos sendo abertos, 7 taças sendo derramadas, 7 trombetas sendo tocadas. É a narrativa de
sofrimento, é a narrativa de angústia, de caos sobre a terra. Perceba como que os selos estão mostrando conflito, perseguição, juízo de Deus que acompanham a história. Desde quando essas coisas presentes? Em todos os tempos. As trombetas demonstrando juízos parciais de Deus e chamados ao arrependimento. Temos estes eventos em todos os tempos. São aqueles que são constantemente revelados. Trombetas que são constantemente tocadas. Ao longo da história, desde a primeira vinda de Cristo, sinais de sofrimento, sinais de juízo, chamados ao arrependimento, constantemente sendo entregues ao mundo. Apocalipse está narrando isso. E as taças se referem especialmente ao juízo final, à ira de Deus sendo derramada sobre os homens. Então, os sinais que nós nos referimos, o Ivan leu Mateus capítulo 24, e ali Mateus vai falar de coisas que, se você comparar o texto, são comparáveis aos selos, às trombetas. Cada uma delas vai falar sobre fome, perseguição à igreja, violência, esfriamento do amor, as guerras, as manifestações naturais, a própria criação, trazendo mazelas sobre a igreja e sobre todos os homens. Então, eu tenho os sinais também descritos em Apocalipse, como estes selos, trombetas e taças que são derramadas no furor de Deus sobre os homens, tá bom? E aí, mais uma vez aqui, em letras bem pequenas. Desde quando em todos os tempos, em ciclos. Guarde isso. Os sinais não são cronológicos, eles não são sequenciais. Primeiro uma guerra, depois um maremoto, depois o amor se esfria. Essas coisas, essas três e tantas outras, acontecem continuamente. Esses ciclos eles vão aumentando conforme o tempo passa. Cada vez mais gritante os sinais da vinda de Cristo, os sinais do fim dos tempos. Tá bom? Aqui o slide que eu estava procurando lá atrás. Os crentes passarão pela grande tribulação? Passarão. Olha lá os crentes de vestidura branca. Essa foto o João que tirou. E aí ele me mandou no WhatsApp. Inteligência artificial é uma desgraça para essas coisas, né? Fora o que vocês não viram que eu apaguei do slide, irmão. Tinha uns capetão amarrado assim no texto lá. A IA que fez esse slide aí. Vamos falar da marca da besta? Vamos falar um pouquinho aqui desse contexto? Vamos ler o texto lá, Apocalipse 13, versos 16 a 18. Vocês viram que eu estou quitando os assuntos, né? Pulando em blocos de assuntos aí de Apocalipse, para a gente tentar falar de todos os que são mais gritantes. Agora, quem não tem o sinal da besta, pode ler o texto. Eu estou muito criativo hoje. Nossa, que incrível. Acho que é falta de sono. Falta de dormir, deixa a gente assim. Quem vai ler? A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. O que é a marca da besta? Código de barra. Você viveu o código de barra? O código de barra tem 2 pauzinhos maior, 2 maior, 2 maior. Imagina. A turma do código de barra, imagina se eles vissem o QR Code aqui no final do culto, na hora dos avisos. A turma ia pirar. É um código de barra. É um chip que será implantado, e se você não tiver o chip, você não vai ter cartão de crédito. Se for assim, meu irmão, glória a Deus, que ninguém vai pôr chip nenhum em mim, não. Ficou fácil não ser marcado pela marca da besta. Aí tem uma ala que fala, né, a vacina, eles estão implantando secretamente. Você viu isso? Olha aqui, meu irmão, onde a gente está, a discussão nossa. Põe a moeda, você vai ver que a moeda vai grudar no seu braço. Você viu isso? Sinal de que o governo injetou alguma coisa em você. Meu irmão, a turma não está pagando nem o INSS. Eles vão pôr chip em todo mundo? Não é. Marca da besta não é nada que seja físico. Vou te lembrar mais uma vez, é o que, Apocalipse? Simbólico, meu irmão. Olha como resolve as inquietações do nosso coração.
E você pegou Covid à toa, podia ter tomado a vacina que não tinha chip dentro dela. E se tivesse também, ia estar na soberania de Deus. Meu irmão, o público original do texto são judeus. A igreja que está sendo perseguida, assolada pelo Império Romano, o abominável da destruição se manifestou ainda ali em uma primeira face. O templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Jerusalém sitiada. Mateus 24 ainda não se cumpriu plenamente, mas já tem um sinal visível para os leitores do primeiro século. Aquela que está grávida, ai dela, no dia em que os romanos entraram e destruíram a cidade. Então é certo que há um cumprimento futuro também do texto, mas já é uma realidade visível. Para este povo, qual é a simbologia da sua mão direita e da sua fronte? Quando o texto bíblico diz, pegue os mandamentos do Senhor e amarre-os à sua testa, prenda-os à sua fronte. O texto bíblico está mandando você literalmente colar os 10 mandamentos na testa? Fariseus fazem isso, você sabia? Você sabia? Eles vão escrever os 10 mandamentos em um papel comprido, enrolar, guardar numa caixinha e amarrar na testa. Põe no Google aí, se você está duvidando de mim. Não é literal, o texto bíblico não é literal. E aqui nesse contexto o texto está dizendo, é uma marca à sua mão direita e à sua fronte. Para o judeu, a sua fronte é o seu modo de pensar e a sua mão direita o seu modo de agir. Se você não pensa e se você não age como esse mundo, onde você vai arrumar emprego? Nós já estamos vendo a marca da besta aqui, não estamos? Não estamos, não? O doutor Denis aqui, que é advogado, outro dia falando que numa determinada ocasião, numa cena, falou, sem jeitinho brasileiro para resolver isso aqui, hein? Teve que dizer para um outro colega advogado. Sem jeitinho brasileiro. Por quê? Porque tem um jeitinho brasileiro, meu irmão. E se você não der um jeitinho brasileiro, se você não agir e não pensar como as pessoas fazem, o que vai acontecer com o seu processo? Você não vai resolver nada. Então, você vai ter que tomar a forma desse mundo e fazer o que as pessoas fazem, mesmo que a Bíblia negue. E pensar como os outros pensam, mesmo que a Escritura diga o contrário. Se você não fizer isso, você não vai conseguir fazer nada. Então, quanto mais os crentes são encurralados, quanto mais a igreja é perseguida, mais difícil é agir e pensar biblicamente. Mais complicado vai ficar para você. Você consegue pensar biblicamente que ideologia de gênero é pecado? Você consegue pensar? Já está ficando difícil, né? Você consegue agir assim? Você consegue agir com a tua mão direita assim? Chegar na escola das crianças lá e falar, olha, professora, meus filhos não vão participar do dia da inclusão, porque nós somos crentes. Age sem a marca da besta para você ver o que vai te acontecer. Você está vendo isso acontecer. Isso é visível para você. Você está lá sendo contratado num novo emprego e a política da empresa é uma política difícil para um cristão. Você vai subscrever a política da empresa? Você vai ter que abrir mão do teu modo de agir e de pensar. Você não vai subscrever? Muito obrigado, mas você não se qualifica no nosso cargo. Boa sorte para você. É muito mais difícil do que negar um chip, não é? Ficava fácil para nós não pôr o chip no braço. Não pôr o chip na mão direita e na testa. Nossa, numa época antiga, onde eram e-mails antes da rede social, tinha um e-mail que rodava, meu irmão, entre os crentes, contando uma história de um chip que chegou no Brasil, que só podia pôr na mão, e se arrancasse o braço ia morrer. Os crentes enlouqueceram com isso. Os crentes lutando contra a marca da besta no código de barra e assistindo novela da Globo. Pensando igual a besta. Subornando no trabalho. Agindo conforme o diabo age. E falando, código de barra, eu não compro nada com código de barra. Só compro ali na lojinha do seu Zé que ele não usa código de barra. Porque eu vou para o céu. Como é que pode, né? E novas teorias vão surgindo. Olha, em contrapartida, Apocalipse 14:1. Olha o que o texto fala sobre os crentes, os salvos. O que há na fronte deles? Alguém lê aí. Eu só quero que lê agora mesmo. Não é nem para ir para o céu, nem para ir para o inferno. Quem achar aí pode ler.
que está escrito na fronte dos eleitos? O nome do Senhor e o nome de seu Pai. O que está na cabeça dos crentes? É Jesus, meu irmão. Nós estamos pensando em Deus, nós estamos agindo conforme o Senhor age. Então, desmistifique o que é a marca da besta. Você vai voltar para casa e falar, sem graça. Mas eu quero ver amanhã você não pôr a marca da besta sobre a sua fronte e a sua mão direita. É muito mais difícil, muito mais difícil. Faltou um 0 ali na IA, né? Não fui eu que fiz errado não, meu irmão. Inteligência artificial não está tão boa assim não. Mas deixa eu falar baixo, senão ela não faz meu slide da próxima. O povo de Deus que está aí no texto, eu já te adiantei o argumento, mostrando que não são literalmente 144 mil pessoas. Se for, nem os testemunhos de Jeová não vão tudo para o céu, que eles já são mais de 144 mil. Que dirá nós, né? Presbiteriano, lá nós somos frios, nós não temos Espírito Santo. Mais difícil ainda. 144 mil se refere ao número completo dos salvos. É todo o povo de Deus. E Apocalipse traz narrativas sobre o povo de Deus. 2 delas que são fantásticas. Eu vou te explicar, não vou ler agora para a gente ganhar um tempinho aí nos nossos minutos finais. E eu queria assim que, te explicando, você lesse em casa depois. 2 narrativas são a mulher e a criança e as 2 testemunhas. A mulher e a criança é descrita no texto como uma mulher que estava grávida e prestes a dar à luz. E essa mulher vinha sendo perseguida pela serpente, que é o diabo, você já sabe. Mas quem é a mulher? Olha que coisa. A serpente perseguia a mulher e ela queria devorar a criança que estava no ventre da mulher. Imagina que loucura. E essa mulher foge para o deserto. Ela vai ser cuidada por Deus no deserto. E a serpente não consegue devorar a criança. Que te parece essa mulher? Não, calma, essa é a resposta certa. Quem que é a mulher que trouxe na barriga a criança, que tinha um imperador que queria matar, a serpente perseguiu a criança e fugiu para o deserto e depois voltou? Quem que é essa mulher? Agora a gente vai na... Tânia, pastor, dê a resposta certa. Esse texto é muito interpretado tratando essa mulher como Maria. E o texto vai dizer que depois de morrer, ela ascendeu aos céus. Viramos católico. Estamos defendendo a ascensão de Maria agora. O texto não está falando de Maria, ele está falando sobre a igreja. Qual é a primeira referência na Escritura sobre uma mulher que teria um filho e uma serpente? Qual é o primeiro lugar na Bíblia? Gênesis 3,15. O proto-evangelho. E a mulher conceberá uma criança. A mulher dará à luz um filho, um descendente, que pisará a cabeça da serpente. Gênesis 3,15 está falando da linhagem do povo de Deus, de onde Jesus viria, ou Gênesis 3,15 está falando de Maria? Não é Maria. Maria, um coração, glória a Deus, gloriosa é a tarefa, bem-aventurada entre as mulheres, é aquela que traz no seu ventre o ente santo, mas não é Maria. O texto diz que depois que a serpente não conseguiu devorar a criança, a serpente vai perseguir a igreja. A narrativa do texto demonstra isso e a serpente vai, afinal, encurralar a igreja. Então, o texto está usando 2 expressões para falar sobre a perseguição que o povo de Deus sofre. O povo de Deus, na sua descendência desde o Éden, traria a Cristo. E o Senhor Jesus, nascendo de fato, pisando a cabeça da serpente, a serpente continuaria perseguindo o povo de Deus. A outra referência a isso são as 2 testemunhas. Capítulo 11. O texto diz que há 2 testemunhas que andam juntas. Essas testemunhas operam milagres, operam sinais. E quando é na história que nós vemos isso? Inúmeras vezes. O texto diz que essas testemunhas transformaram a água em sangue. Onde é que você viu isso? Lá em Moisés. É o povo de Deus em Moisés testemunhando do Senhor. São as testemunhas que estão vivendo sobre a terra. O povo de Deus em todo o tempo. Como os discípulos foram mandados de 2 em 2, a referência aqui é a 2 testemunhas. Essas testemunhas estão curando e estão anunciando o nome de Cristo.
Olha a ação da igreja anunciando o nome de Cristo. As duas testemunhas vão ser perseguidas e vão ser mortas. Lembra que eu te falei sobre uma discordância ao pós-milenismo? Aqueles 1000 anos maravilhosos que virão pela frente, Satanás vai cada vez mais diminuir, a igreja vai cada vez mais crescer? Não parece coerente com a narrativa de Apocalipse, capítulo 11. Apocalipse 11 narra as duas testemunhas e também a mulher, que é figura da igreja, como sendo oprimidos, como sendo perseguidos. Então, o que nós temos, afinal, é a igreja sofrendo. E sabe o que acontece no final da história da igreja? O que acontece? O arrebatamento, antes do arrebatamento, as duas testemunhas são mortas. Te assusta, meu irmão, o número de crentes fiéis diminuir? Te espanta o fato de ser cada vez mais difícil e a igreja ser apertada de todos os lados e a igreja parece que não vai triunfar assim? A igreja, diz Apocalipse, vai ser perseguida até morrer. E o dia em que as duas testemunhas morrerem, o dia em que a igreja, que é essa figura, morrer, haverá uma comemoração na terra. Os homens vão mandar presentes uns para os outros. Parece um Natal, né? Celebrar a morte desse patriarcado fundamentalista. Eles vão celebrar o fim da pregação de Cristo. E o texto diz que as duas testemunhas não serão nem mesmo sepultados os seus corpos, mas eles ficarão 3 dias com seus corpos estendidos do lado de fora da cidade, tal como o Senhor Jesus o foi. A narrativa é para mostrar o tamanho do desdém dos homens para com Deus, o tamanho do endurecimento do coração e da perseguição da igreja. Ao final de 3 dias, o texto diz que as testemunhas são ressuscitadas. O que acontece com a igreja no final das contas? A igreja é ressuscitada e as testemunhas vão ascender aos céus. Como Maria vai ascender, ou melhor, quando uma mulher vai ascender aos céus, o desfecho da igreja é ser recebida gloriosa com Cristo. Então, meu irmão, a lida da igreja não é nem um pouco fácil daqui por diante. A lida da igreja é de cada vez mais perseguição e dificuldade. Não existe uma cena fácil para a igreja para a igreja viver sobre o mundo. O texto de Apocalipse está nos apontando um caminho difícil à frente. Você vai ter que escolher a quem você vai servir, você vai ter que perseverar nos sofrimentos, você vai, querendo ou não, sofrer as consequências dos sinais do fim. As tribulações estão aí, estão cada vez se agravando mais a nós. Prepara o bolso, meu irmão. Ou então vamos comprar bicicleta. O petróleo vai lá na altura agora. Olha que gostoso. Nós vamos pagar barato na gasolina daqui para frente. Se você já estava reclamando do preço, você vai achar barato o preço que a gente está pagando hoje. São consequências do caos que se instala nos últimos dias, no avançar do tempo. Então, a gente precisa entender essas figuras de Apocalipse para nós. Vou citar alguns aqui, e aí vamos fazer o seguinte, eu faço uma recapitulação lá no mês que vem, uma das aulas aí quando a gente tiver suspenso. Mas deixa eu citar alguns fatores que eu já falei de Apocalipse para a gente desfechar a aula. Existe uma batalha contra o mal. Citei isso para você. Ao final do milênio, Satanás e os seus anjos vão ser derrotados e lançados no lago que arde em fogo e enxofre. Os capítulos 17 até o capítulo 20, até o capítulo 19 especificamente, estão narrando isso. O milênio descreve essa vitória da igreja sobre Satanás. Então, na nossa perspectiva, Satanás já foi vencido por Cristo na cruz, mas há uma consumação dessas coisas, há ainda um efeito final da vitória de Cristo sobre Satanás. E aí nós chegamos, então, na perspectiva de novos céus e nova terra. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer uma aula sobre novos céus e nova terra, para falar abertamente sobre o assunto, em uma das nossas aulas agora de julho, tá bom? É esse o tema que vai ficar.
pulguinha atrás da sua orelha. Vocês sabiam que novo céu e nova terra é aqui? Olha para você ver. A Ana disse que sabia. Novo céu e nova terra são aqui. Se você é pobre como eu, lá em casa, quando a gente vê uma foto de Cancún, a gente fala, novo céu e nova terra nós vamos conhecer, nós vamos lá visitar, porque nós vamos ter condições. Nós vamos lidar com isso aqui. A árvore da vida, sabe a árvore da vida? Que estava lá no Éden. Eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal e não comeram da árvore da vida. A árvore da vida é Cristo. Existe uma expectativa de um novo céu e nova terra. Pastor, no céu nós vamos lembrar do que aconteceu aqui? Olha que perguntinha do milhão, hein? Eita, essa eu ouço. A cada 2 semanas alguém faz essa pergunta para mim. Meu irmão, me mostre um texto que defenda a amnésia dos santos. Doutrina, amnésia dos santos. Nada indica que haverá perda de memória. Pelo contrário, nós vamos louvar a Cristo, vamos cantar ao Senhor pelos seus feitos. Como é que nós vamos cantar do que nós não sabemos? Então a gente se resolve um pouco mais lá com a nova criação. 2 perguntas para você, para a gente encerrar. Primeira delas, considerando a perseguição da igreja no primeiro século, e também no nosso tempo, e a própria prisão do apóstolo João e muitos crentes presos hoje, como a chegada de uma revelação do futuro impacta a sua vida? Como é que olhar as cenas do que vai acontecer na frente mexe na tua forma de viver? De forma mais prática, como seria a sua vida em um retorno iminente de Cristo? Se você soubesse que Jesus vai voltar na próxima terça-feira, o que você ia fazer amanhã? Assistir a Copa do Mundo de Clubes. Se Jesus fosse voltar daqui 2 meses, como você viveria os seus próximos 2 meses? Mas, meu irmão, você sabe quando ele vai voltar? Então por que você não está vivendo desse jeito que você deveria? É a implicação mais clara de Apocalipse. Pense nisso. Mês que vem a gente encontra um domingo e falamos um pouco mais sobre novos céus e nova terra. Tem que ajudar o relógio lá, viu? 11h04, mas olha lá, irmãos, eu terminei 11 horas. Para mim é 11 horas. Amém. Vamos iniciar nossas apresentações aqui, então. Os cordeirinhos. Vem cá. Bom dia, bom dia, bom dia. Vem cá. Eles estão aprendendo sobre a criação. E hoje eles aprenderam mais a parte da redenção, né? Que Adão e a Eva pecaram, que eles desobedeceram, mas que a gente tem que pedir perdão para Deus, para o nosso coração ficar o quê? Limpinho, né? E quem é o nosso Salvador? É Jesus. Então vamos falar o versículo. Todos. Bom. Pegaram. Falecem. Agora. 10. Amém. Vamos lá. Romanos 3. 23. Então vamos. Hoje aprendemos sobre o tabernáculo. Pode dar? Para quem está estranhando, hoje estivemos juntos, tá bom? Classe Isaac e Daniel juntos. Bom dia. Hoje aprendemos sobre o tabernáculo.
Cada elemento do tabernáculo aponta para Jesus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João 1,14. Amém. Oi, bom dia. Hoje a gente aprendeu sobre o pecado. Qual foi o pecado pelo qual nossos primeiros pais caíram no estado em que foram criados? O pecado pelo qual nossos primeiros pais caíram foi o comerem do fruto proibido. Pecado original. A culpa é a corrupção, a depravação total. É o que herdamos de Adão. É o pecado original. Porque não temos um sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus 4:15. Os adolescentes. Professor pega. Bom dia, irmãos. Graças e paz. Hoje nós demos continuidade ao tema de disciplinas espirituais com os nossos adolescentes. O diácono Davi falou com eles domingo passado sobre meditação e hoje nós falamos sobre a importância da prática da oração e como ter uma vida de oração é necessária para que nós tenhamos uma comunhão com Deus. Nós estaremos lendo um texto que está em Filipenses, no capítulo 4, o verso 6 e o verso 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém, irmãos. Amém. Vamos cantar um hino agora, hino de número 114. Peço que o diácono possa estar trazendo o gasofilácio. Aqueles que trouxeram o real missionário têm a oportunidade agora de fazê-lo, né? E vamos todos juntos ao som da música ficar em pé e cantar esse hino de número 114. Sigo cantando, dando
Cristo é luz que nunca se apaga, bem ao seu lado sempre de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita me vai guiando em meu caminho para a mansão. Mais e mais perto, seguindo o Mestre, gozo o gozo da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Oremos, irmãos. Senhor Deus, Senhor Pai, muito obrigado, Cristo, por essa oportunidade de estarmos na Tua casa e poder cantar, ó Pai, que o Cristo é nosso, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa estar, ó Deus, abençoando, ó Deus, essas ofertas colocadas aqui nesse gasofilácio, ó Pai, que elas possam estar, ó Deus, servindo, ó Pai, para a expansão do Teu reino através dos missionários. Guarde a vida de cada um que está aqui nessa manhã, nessa escola dominical. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode se assentar. Tem alguém que nos visita pela primeira vez essa manhã? Se tiver, levante a mão. Não? São todos rostos conhecidos aí, né? Todos os alunos já do dia a dia. Aniversariantes, a gente teve aniversariante essa semana? Ah, a gente teve. Tem hoje também? É hoje, Janira? Hoje? Então vem aqui. Janira, quem mais fez aniversário na semana? Tem a Nicole, né? Fez, mas não está aqui na manhã. A gente vai também lembrar dela na oração e orar. Então, a gente vai orar pela vida da Janira. Convido o pastor já vir aqui à frente, orar. E também já encerrar, né, a nossa escola dominical, né, e lembrar aí dos avisos para o resto do nosso domingo. E aí, Joaquim? Vamos orar aqui também, irmãos, hoje nós temos um trabalho agora, em seguida a escola dominical. Hoje mesmo, né? Vai que não é hoje. Nós vamos, como fizemos já outra vez, poder distribuir folhetos aqui no nosso bairro, evangelizar no nosso bairro. Se você tem disponibilidade, pode ficar conosco. Você é nosso convidado. Junto com o evangelista Samuel, vamos nos reunir aqui ao final da EBD. Então somente esse aviso para aqueles que podem se juntar a nós. Vamos colocar de pé, irmãos. Vamos orar para nós encerrarmos a nossa EBD. Deus eterno, queremos te louvar nessa manhã, Pai. Queremos te agradecer pela tua bondade renovada sobre nós, Pai, pelo privilégio de conhecermos o Senhor, amarmos ao Senhor e nos debruçar sobre a tua palavra, Senhor, estar na comunhão dos crentes, Deus, ouvindo da nossa esperança em Cristo, Pai. Queremos orar, Deus, pela vida da nossa irmã Janira, Senhor, agradecer ao Senhor por mais um ano de vida completo, Senhor, pelo sustento diário do Senhor sobre a sua vida, Senhor, sobre seu coração, Pai. Te agradecemos, Deus, porque a bondade do Senhor tem sido diariamente renovada, Senhor. E nós oramos para que o Senhor continue a conduzir a tua filha, Pai, continue a ampará-la no caminho do Senhor, Pai, que ela sirva ao Senhor por todos os dias da sua vida, para a glória do Senhor, Pai. Oramos assim pela vida do Joaquim, Senhor, agradecendo ao Senhor, Pai, por poder vê-lo na nossa igreja, Deus, por ter essa criança ensinada no caminho do Senhor, vê-lo crescer fisicamente, Senhor, se fortalecer e mais do que isso, ouvindo da Tua palavra, Senhor, crescendo no conhecimento de Cristo. Oramos, Pai, para que o Senhor continue o conduzindo
que no seu crescimento, Pai, ele possa crer em Cristo com o seu coração, que ele professe com a sua boca o nome de Jesus, Pai, que ele cresça para se tornar um homem honrado perante o Senhor Jesus. É o que nós clamamos, Pai. Oramos por nós também, Senhor, por aqueles que vão agora evangelizar, Senhor, que o Senhor prepare a nossa boca, Senhor, para falar com fidelidade, que o Senhor disponha o nosso coração para servi-lo, Pai, que o Senhor abra os ouvidos, Deus, daqueles que estão embrutecidos no pecado, para que ouçam o convite da Tua palavra, Pai, para que ouçam o chamado ao arrependimento, Deus. Nós oramos, entregando este trabalho ao Senhor e clamando para que o Senhor chame os seus ao arrependimento, Pai. Por isso é que pregamos, cremos, Pai, que a palavra do Senhor não falha, Senhor. Oramos, Pai, para que o nosso dia sirva ao Senhor, que nós possamos com fidelidade cultuá-lo, Pai, que sejamos na casa do Senhor 100% dedicados ao Teu culto, Pai. Assim te agradecemos, Deus, assim clamamos para que o Senhor nos conduza e o fazemos no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Tem um aviso da EBF apenas, irmãos, o Jorge citou aqui. Os irmãos podem assentar só por um minuto? É um vídeo? É um vídeo? Vamos assistir aqui rapidinho. Como posso agradar a Deus, sendo eu tão pequenino assim? Deve haver um jeito de fazer sim, mas qual é a forma?